Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Euler com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se inscreva em nosso canal, tá? E aperte o sininho para que você possa receber notificações. Se você quiser fazer um curso de grego, um grego bem polido, um grego bem minucioso, nós temos esse curso para você. Nós trabalhamos as classificações de palavras junto com a sua morfologia e também a sua sintaxe, para você entender uma e outra se combinam, ou seja, a classificação de palavras junto com a morfologia e a sintaxe se combinam para uma interpretação e você deve saber disso, porque o português não foi, claro que existe o valor da língua portuguesa para a interpretação, mas no grego, se você conseguir interpretar no grego, aí você não fica sujeito somente ao português, tá? Fica sujeito à língua grega e você consegue sim trabalhar os textos em grego. Vamos estar discutindo um texto muito interessante de Mateus capítulo 11, versículo de número 13. A lei e os profetas profetizaram até João ou profetizaram até de João, conforme Fábio Sabino afirmara num vídeo. O professor Ferreirinha contrariou os argumentos de Fábio Sabino, dizendo que o Fábio Sabino não sabe de grego porque comete muitos erros básicos. Todavia, eu acredito que o professor Ferreirinha foi muito forte dentro desse pressuposto, mas mesmo eu sabendo que Fábio Sabino sabe de grego, ele pode cometer erros como cometeu realmente nesse vídeo e foi demonstrado no canal do professor Ferreirinha. As pessoas dizem assim, quem é que está com a razão, Fábio Sabino ou o professor Ferreirinha? De fato, eu posso dizer, tenho 11 anos de língua grega, de estudo de língua grega, sou professor há mais de 5 anos e sei perfeitamente como funciona a língua grega, ok? Aí eu posso dizer, professor Ferreirinha está certo e Fábio Sabino de fato está errado. Ele estava dentro de uma sala de aula ensinando que não é até João, então até de João, porque o caso é genitivo. Gente, não é só olhar o caso a grosso modo, hein? Nós temos que olhar o caso minuciosamente, porque sintaticamente existe a combinação dos casos, ok? Porque se trabalharmos o genitivo tem 4 grandes classificações. Nós temos genitivo adjetival, genitivo verbal, genitivo ablativo e genitivo adverbial e outras classificações menores, mas essa aqui é a 4 maiores que existe. Se nós pegarmos somente o genitivo adverbial, aí você vai trabalhar perfeitamente que o genitivo adverbial, a primeira classe dele, genitivo de qualidade, tá? Que é preço ou valor. Genitivo de preço ou genitivo de valor. Depois nós temos genitivo de tempo, genitivo de lugar, genitivo de meios, genitivo de agência, genitivo absoluto, genitivo de referência e genitivo de associação. Esses 8 subgrupos, que são 8, trabalham perfeitamente como advérbio, ok? Isso que é genitivo adverbial, ou dá uma circunstância, né? Trabalha como uma circunstância em relação ao seu verbo, né? Não necessariamente ao seu substantivo, mas o genitivo trabalha para o verbo dentro desse pressuposto e essas classificações são dessa forma mesmo. Eu acredito que o Fábio Sabino pecou nessa parte aonde não trouxe as devidas informações e classificações do genitivo. Eu estou com uma obra aberta aqui, que é a obra de Valdir Carvalho Luz, Eduardo de Robson, Léxico Grego do Novo Testamento, na página de número 392, ele vai falar de réus, que é a preposição, ele fala que é réus, é a conjunção, também como advérbio e preposição com genitivo. Aí dá a ideia de até que, de tempo e lugar. E na página 394 do mesmo assunto, ele vai falar, por exemplo, com uma ideia de preposição com genitivo, até, para, dentro do tempo e assim por diante. Aí ele fala como preposição, como uma preposição, réus como uma preposição, e genitivo de tempo, que trabalha como substantivo de tempo, ele dá a ideia de uma circunstância, ok? Como genitivo de um substantivo de tempo, é isso que ele quer dizer aqui. Ele vai citar Mateus 26, 29, Marcos 15, 33, Lucas 1,
Lucas 1:18, alguma coisa assim. Ele vai citar outros textos. E paz-lhes os senhores, ele cita Lucas 16:16 e Mateus 11:13. Mateus 11:13 é o que nós estamos trabalhando aqui. A lei e os profetas profetizaram até João ou até de João? Então, existem diversos textos que ele vai trabalhar. Mateus 26:29, eu estou aqui com o texto aberto. Deixa eu ver se é mesmo. Mateus 26:29, está aqui. Mateus 26:29, para vocês verem aqui. Tá? Vocês podem acompanhar aí. Mateus 26:29 diz assim. O Edward Robson disse que isto aqui é um genitivo de tempo, tá? Genitivo de tempo, como substantivo de tempo. E vamos lá. Lego derrimin, ou seja, digo-vos, porém digo-vos. Umi, de modo nenhum, pino, bebereis. A partir é que tu genematos te ampelo, desde agora, deste fruto da videira. Aí vem reos, tenremerekenes, até os dias, o dia aquele, ou seja, até aquele dia. Nós temos reos tenremerekeinen, ou seja, até aquele dia. Aí o texto continua, rotan tupino, quando o beber, metrimon, beber convosco, kainon, novo, ente basileia tumpatros mu, ou seja, no reino de meu pai. Então, basicamente, é o texto que ele está citando aqui. Então, nós temos a preposição reus, junto com o substantivo remera, e keines, no caso genitivo. No caso aqui, estamos trabalhando um genitivo de tempo, genitivo que dá uma ideia temporal, até porque cita remera. Ok? Aqui está remeras. E keines, naquele dia, até aquele dia. Essas aqui são palavras de Jesus. Ele cita também, deixa eu ver aqui, ele cita Mateus capítulo de número 1, versículo 17. Mateus 1:17. Vamos olhar o texto de Mateus capítulo de número 1, versículo de número 17. Está aqui o texto, para vocês acompanharem também. Mateus 1:17 diz assim: Passai haigeneai Abraão reos David, ou seja, portanto todos ou todas as geneai, ou seja, todas as gerações, haigeneai, das gerações, Abraão, desde Abraão, reos David, até Davi, geneai, gerações, aí que ele coloca aqui, decatessaris, ou seja, 14 gerações. Aí nós temos aqui Abraão, reos David. Davi aqui, claro que o substantivo aqui é indeclinável, mas a sua função está no genitivo. Ela é genitiva a sua função, ok? Só para deixar bem claro aqui, tanto Abraão e David é indeclinável esses substantivos aqui, mas a sua função está no genitivo perfeitamente. Desde Abraão até Davi são 14 gerações. Aí vamos continuar o texto. Aí nós temos Kai ap David reos ten metoikesias babilonos, ou seja, e desde Davi reos ten metoikesia babilônio, até a deportação na Babilônia, ou até o cativeiro babilônico. Nós temos reos aqui, que é a preposição, junto com metoikesia babilonos, estão no caso genitivo. Metoikesia e babilônios estão no caso genitivo, junto com reus, dá uma ideia temporal, ok? Temporal, e também trabalha essa ideia de tempo e também de destino, ou pelo menos de extensão, podemos dizer assim. Então, mais uma prova que realmente esse substantivo não pode ser traduzido dando uma ideia, até de alguma coisa. Se trabalhássemos assim, passai com Guineai apo Abraão, reos David, ou seja, todas as gerações, desde Abraão
até de Davi, ficaria muito estranho, né? Até de Davi, mas até Davi, ok? Davi aqui, a função dele aqui, de fato, é genitivo, tá bom? Aí, Geneai de Catessaris, 14 gerações. Aí, de novo, Kai apo David, Reos temectoiquecia Babilonos. Ou seja, se trabalhasse no seguinte, e desde Davi até da deportação da Babilônia, até do cativeiro da Babilônia. Ficaria um pouco estranho. Na verdade, Reos temectoiquecia Babilônia, até o cativeiro na Babilônia. O cativeiro da Babilônia deve ser traduzido dessa forma aqui. E vamos continuar o texto, fala assim, Kai apotes metoiquecia babilônios, ou seja, desde o cativeiro da Babilônia, Reos tu Cristo, Geneas de Catessaris, desde o cativeiro da Babilônia, até Cristo, não é até de Cristo, Reos tu Cristo. Se traduzíssemos como o Fábio Sabino traduz, seria até de Cristo. Não, é até Cristo, dando uma ideia de um genitivo temporal, genitivo de tempo, melhor dizendo, porque ficaria uma tradução muito estranha essa do professor Fábio Sabino. Então você pode consultar em grego, de Mateus capítulo 1, versículo 17, que aqui é a construção de fato genitivo. Nós temos a preposição reus, a preposição reus, que junto com o caso genitivo faz essa função aqui, ok? Então, basicamente, e ele cita Lucas 16, que é o mesmo texto, Lucas 16, que é o mesmo texto que Mateus está fazendo menção, tá? Fazendo menção, o mesmo texto. Lucas 16, aí fala... Ronomoskai, roi profetai, mechri. Eu uso agora a conjunção mechri e oanu. Mesma forma. A lei e os profetas, mechri e oanos. Até João profetizaram. Não até de João profetizaram. O verbo aqui está implícito, tá, gente? Mas voltando aqui para Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 13. Nós temos esta ideia. Tá? Essa é a ideia simples que as pessoas podem ver perfeitamente. E antes de comentarmos alguma coisa aqui, e de olharmos, já olhamos nisso aqui, tá? Vamos olhar agora o Léxico do Novo Testamento de Urban Greenwich Frederick Dunker. Acho que esse é o nome desse rapaz, né? Página de número 91, diz assim, Reus. Primeiro, advérbio de tempo, até, ainda que, tal... Aí fala, 2, funciona como preposição com genitivo de tempo, até, tá aqui, ó. Aí, ok? Você pode verificar, página 91. E olha só o texto que ele cita, Mateus 11:13. Mateus 11:13, ou seja, corroborando perfeitamente a fala do professor Ferreirinha. Isso aqui são obras acadêmicas, gente. Obras acadêmicas. Se pegarmos outra, ou seja, nova chave linguística do Novo Testamento, isso aqui é chave linguística, tá? Não precisar nem abrir ela, mas vou abrir para consubstanciar as minhas palavras. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 13. Rapidamente aí para vocês. 11:13 diz o seguinte: Reus e Oano, seu nome correto, Reus e Oano, até João, incluindo ou excluindo este, aqui, ó, Ioano. Vocês podem verificar a nova chave linguística, página de número 107, que vai trabalhar uma discussão dentro desse sentido aí. Então a tradução seria até João e não até de João. Agora pegando aqui perfeitamente o texto de Mateus capítulo de número 11 e olharmos aqui esse versículo de número 13, Pantes garhoi profetai koi honomos reos ioanos profeteusan, ou seja, portanto todos os profetas kai honomos e a lei
Reos Ioano, até João e não até de João. O que aconteceu? Profeteusan, profetizaram, tá bom? Se olhássemos mais o contexto aqui, diz o seguinte, contexto. Amen legorimin, em verdade vos digo, uk egergetai en genethoi gunaikon meizon. Em verdade vos digo, não houve en genethoi, ou seja, entre os nascidos, gunaikon, de mulheres, meizon, maior, Ioano, do que João. Maior do que João. Aí diz assim, tu batisto, João o Batista, e não o João do Batista. João o Batista, porque aqui é um apóstolo, e todo apóstolo é chamado apóstolo explicativo, ele explica o substantivo principal. Rodi micróteros, porém o menor, em Tebasleia, no reino, do Uranon, dos céus, meison tu, maior do que ele estim, do que ele é. Ok? Apoditon Hamera e anos do Batista, ou seja, desde os dias de João, o Batista, até Reos Arti, até agora. O que nós temos aqui? Apoditon Hameron, e o ano. Essa expressão, nós temos uma preposição ap, ok? Alguns podem classificar que esse genitivo é genitivo de separação, genitivo de origem, tá? Ou destino. Podemos classificar perfeitamente que o genitivo está sendo trabalhado junto com a preposição a, porque é a preposição que governa o genitivo e dando sentido de ablativo. Poderia ser ek, ok? Mas aqui é apó, dando a ideia ablativa. Então, dentro desse pressuposto, nós podemos trabalhar perfeitamente esses quesitos. E continuando o texto, dizendo o seguinte, Ioannos do Batista, ou seja, João o Batista, Reos Arti Rebasileia, até agora. Aí Rebasileia, o reino, Turanon, o reino dos céus, Biadzetai Kabiastai, Rapatzusin Alten, reino dos céus, com esforço, e aquele que emprega um esforço, apoderam-se dele. Rapatzusin Alten, apodera-se dele. Aí vem, Pantes Gaihoi Profetai, Kaihonomo Reos Ioannes Profeteusaten, ou seja, todos os profetas, Ronomos e a lei, Reos Ioanno, até João, é profeteusan, profetizaram. E uma coisa aqui, gente, sintaticamente falando, quando eu tenho aqui uma preposição, tá? A preposição reos, mais um substantivo no genitivo, nós temos aqui uma locução adverbial, tá? O advérbio, ele trabalha para o verbo, trazendo uma circunstância, ok? O advérbio trabalha para o verbo, trazendo uma circunstância. Então, nós podemos classificar que o verbo que está aqui, que é o verbo en profeteusan, é um verbo intransitivo, dando uma ideia intransitiva porque ele não precisa de um complemento. A lei, os profetas profetizaram. Todos os profetas e a lei profetizaram. Aí, trazendo uma ideia de circunstância, a locução adverbial trabalha para o verbo. Então, seria uma locução adverbial temporal. Então, sintaticamente, nós temos uma locução adverbial temporal. A lei e os profetas profetizaram. Perfeitamente. Aí vem a circunstância até João, mostrando a ideia temporal. Caindo perfeitamente que o genitivo aqui é de tempo, consubstanciando com todos os versículos que foram falados até o presente momento, dando a entender perfeitamente que não é até de João, tá? Não é até de João, mas uma ideia de tempo até João, tá, gente? Aqui nós explicamos o grego, independente das crenças, das raças, independente das faculdades. O nosso grego aqui é limpo. Quem está certo,
Quem está errado, está errado. Professor Ferreirinha está certo. Professor Fábio Sabino está errado nesse quesito, porque só olhou o caso básico do genitivo e não olhou o seu aspecto macro. Tá bom, gente? Paz e graça a todos, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário e estamos aqui para analisar os textos. Deus abençoe grandemente as vossas vidas em Cristo Jesus. Não deixa de comentar, tá bom? E se quiser fazer um curso de grego conosco, estamos juntos e sempre. Paz e graça, até o próximo vídeo.